E agora a gente vai falar de uma época muito esperada por várias pessoas, o Natal. Muito além, mas é muito além de presentes. O Natal é uma das maiores festas do cristianismo, porque celebra o nascimento de Jesus. É o período que antecede, e o período, na verdade, que antecede essa importante data. É um momento propício à reflexão. A gente está falando do Advento. E nós vamos agora, então, lá no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, conversar com o pró-reitor do santuário, o padre Samuel Fidelis, para entender, então, a importância desse momento de espera e de preparação. Bom dia, padre Samuel, que prazer ter o senhor aqui no Manhã. Seja bem-vindo. Bom dia, Vanessa, bom dia a todas aquelas e aqueles que nos acompanham. A alegria é toda minha. Padre Samuel, vamos começar então explicando para o pessoal de casa o que de fato é o Advento. Então, o Advento se constitui como um período em que a Igreja nos convida a refletirmos sobre a vinda de nosso Senhor. A dimensão da espera, do desejo de que Deus venha nos abraçar com o seu amor, com a sua verdade, com a sua paz e com a sua justiça, tal como fala lá no Salmo 85, é o que nos define como cristãos. Nós somos essencialmente uma perspectiva, um caminho, para não dizer que é só uma religião, da espera. Tanto que diz o apóstolo Paulo que a esperança nos salva. Portanto, o Advento é o momento em que nós refletimos de uma maneira mais especial como foi importante já desde o Antigo Testamento esperar a primeira vinda do Senhor e como nós estamos ansiosos para que Ele venha, assim como prometeu ao subir aos céus. Padre Samuel, qual que é a importância da gente saber vivenciar, da melhor maneira possível esse período, de 4 semanas que antecede o Natal? Então, eu recorreria às Escrituras, particularmente Isaías, que é o grande profeta do Advento, já que ele traduz com poesia e quase como um sabor aquilo que significa a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala de um deserto que floresce, de um pequenininho broto que se desponta como uma árvore inteira. Isaías o tempo todo está insistindo: cria ânimo, desperta, alegra-te. Então eu penso que é um tempo muito propício para que, já tendo experimentado o ano com seus cansaços, com seus desencontros, para que a gente se reanime, para que a gente se entusiasme. Num primeiro momento, ali fazendo uma revisão de vida, já que o tempo do Advento convida à purificação, à contemplação, e logo em seguida preencher esse aspecto negativo. O que eu quero dizer com aspecto negativo? Que é o da purificação, da revisão, que é uma espécie de balanço de tudo que experimentamos neste ano, com entusiasmo, com esperança, para podermos mais uma vez nos aquecermos com o mistério de Cristo que se fez homem para nos salvar. Agora, no final do ano, Padre Samuel, é muito comum as pessoas tirarem mesmo um tempo de introspecção, de reflexão, para avaliar como que foi aquele ano que passou, principalmente chegando aí mais próximo ao Natal, Vem aquele espírito de solidariedade que a gente já falou aqui no Manhã da Piedade. É importante as pessoas entenderem a raiz, o conceito real do Natal para poder vivenciar essa fase e essa preparação, essa introspecção, essa reflexão da melhor maneira possível também, Com certeza. É lógico que os presentes eles são muito bons. Inclusive, quem quiser me dar presentes, estou aberto para. Mas mais importante do que presentes é presença. Então, aquilo que se manifesta com um gesto exterior, de ir até uma loja, pensar, planejar, poder assim brindar a pessoa com uma lembrança, não é, para poder dizer, você é importante para mim, tem que ter um ponto de partida, que é uma presença. Eu diria, em sentido antropológico, quando nós damos alguma coisa para alguém, parte da nossa alma, da nossa memória, da nossa sensibilidade vai junto. E tanto mais, o grande presente, a grande presença de Deus é
o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, não é? Quando nós vamos lá a João, ele diz, olha, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, o de sermos chamados seus filhos. E quando é que nós começamos a ser filhos de Deus? Na medida em que Cristo se torna um de nós, não é? Nós somos feitos filho do Filho. Portanto, o Natal é sim uma festa de presente, é um momento de nós nos confraternizarmos, mas entender esse sentido, esta raiz, não é? Que é que Deus veio ao nosso encontro através do menino Jesus. Me tocou uma questão aqui, Padre Samuel, né? O senhor falando em relação a presentes. E eu acho que essa época do ano ela é muito aguardada, principalmente pelas crianças, justamente, né? Pela celebração da festa, pela confraternização e, claro, pelos presentes também, né? Na última semana, minha sobrinha estava lá escrevendo uma cartinha falando o que ela gostaria de ganhar de Natal. É importante a gente preservar essa inocência da criança, mas trazê-la para o catolicismo mesmo, né? Para o cristianismo, mostrar o que é o Natal, né? Qual que é a representatividade do Natal nas nossas vidas também, né, padre? Com certeza, eu penso que o clima de confraternização, o entusiasmo, os presentes, eles são um ponto de partida. É lógico que nós que lidamos com crianças sabemos muito bem que a criança se deixa envolver pelos sentimentos, pelas emoções. Portanto, é preciso fazer do presente físico uma porta de entrada para outros presentes. Isto é, a solidariedade, a partilha, a preocupação com os outros. Então, o presente dado ali fisicamente, o encantamento, tem que ser um ponto de partida, não é? Porque é justamente a partir dos nossos sentimentos e das nossas emoções que estão devidamente ordenados e colocados no lugar correto, que a gente aprende os princípios, os valores e a saborear aquilo que é bom. Então, penso que as coisas não se opõem. Agora, é muito importante passar do presente à presença. Isso é muito importante. E é um tempo também, Padre Samuel, que a gente pode, né, a gente que tem criança em casa, pode trazer esse ensinamento, né, esse exemplo, trazer às crianças, né, mostrar às crianças essa questão da solidariedade, de pensar naquele que de repente não vai ter, né, um Natal tão próspero quanto nós desejaríamos que tivesse, e despertando mesmo no coraçãozinho deles esse instinto, esse espírito de solidariedade que tanto nos faz bem também, né, Padre Samuel? Com certeza, eu diria que é fundamental, inclusive, ajudar as crianças a terem uma consciência de que, para além dos bens, há valores, não é? Então, temos os bens e há muitas famílias que têm condição de dar presentes, mas há valores que precisam ser ali cultivados também. Inclusive, ajudando a criança a perceber, olha, quem sabe um presente para você e outro para alguém que precisa, ou quem sabe, olha aqui alguma coisa que você já não usa mais porque cresceu e está num bom estado, vamos partilhar, talvez um abrigo, talvez com algum vizinho nosso que não tenha tantas condições assim. Acho que tudo isso é muito bom, porque presentear faz bem, não é? Então, a gente se enriquece na medida em que partilha. Então, o Natal é um tempo para a gente refletir sobre isso também. Padre Samuel, e durante, né, esse período do Advento, né, essa preparação, existem alguns elementos que nos ajudam a vivenciar de maneira mais profunda, né, esse período. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, de como que é dividida, né, como que é, na verdade, vivenciada essas 4 semanas que antecedem o Natal. A gente já passou aí na primeira semana, então como que as pessoas em casa poderiam vivenciar as próximas semanas com base no Advento, né? No tempo do Advento? Então, os elementos, eu diria, mais marcantes do tempo do Advento, eu diria que a cor roxa é sempre um convite da igreja a, pelos sentidos, nos ajudar a perceber que a gente está num tempo de mais sobriedade, de introspecção. O roxo é uma cor mais fechada. Eu diria a ausência do glória, significando também que nós estamos nos preparando para um tempo mais festivo. A coroa do Advento é uma demarcação muito interessante. 4 velas sendo acendidas, cada uma delas em uma semana, para assim nos ajudar a entender o tempo do Advento como um tempo da vigilância. A sobriedade também
que nós temos com relação à igreja, menos flores, um pouco mais de verde, ajudando a entender também que a gente está numa espécie de inverno, né? À espera do grande momento da exultação das flores. Eu diria que são os elementos mais claros, né, que nós temos. E eu diria que, debruçando um pouco mais, né, sobre a perspectiva das semanas, as 2 primeiras semanas do tempo do Advento, elas nos convidam a refletir sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, as 2 primeiras semanas convidam a refletir sobre a segunda vinda. Como será o Messias? Nós estamos diante daqueles textos que a gente chama em linguagem técnica de textos escatológicos, ou seja, que nos convidam a comparecer diante do fim, quando virá o Messias, estabelecendo a justiça, o reino definitivo, o juízo, a ressurreição. Já agora, a partir do 3º domingo, não é? Que é o domingo que é chamado Domingo da Alegria, e o 4º, nós iremos nos preparar para refletir sobre a primeira vinda de nosso Senhor Jesus. Aí os textos são mais ligados ao nascimento, nós estaremos mais aquecidos com as imagens do presépio, justamente preparando para o mistério mais imediato, que é o do Natal. Padre Samuel, agora em 2022, eu acho que esse momento, né, que a gente está vivenciando, esse tempo do Advento, ele tem um quê ainda mais especial, porque infelizmente a gente viu aí, na verdade, ao longo dos últimos anos, né, uma divisão em muitas famílias, né, e é um tempo que a gente pode refletir e realmente interiorizar o que deve ficar das nossas relações, que é o amor, que é o respeito ao próximo, que é tudo aquilo que Jesus, quando veio, nos ensinou, né? Sim, inclusive volta a citar o Salmo 85, né? Quando se diz que quando vier o Messias, né, a verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade e a salvação há de seguir os passos seus. Jesus é príncipe da paz, portanto não pode haver divisão, discórdia, rixa entre aqueles que anunciam Jesus Cristo. Antes dele voltar para o Pai, ele faz um pedido muito especial: Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um, para que assim o mundo reconheça que tu me enviaste. Portanto, a unidade, a paz, a concórdia é um distintivo, é um constitutivo fundamental para quem se põe a anunciar Jesus Cristo. É lógico que nós não pensamos sempre da mesma maneira. É lógico que alguns de nós são mais à esquerda, mais progressistas, como era o apóstolo Paulo. Alguns de nós são mais à direita, como era Tiago, o irmão do Senhor. Mas estando um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, um pouco mais progressista, um pouco mais conservador, todos nós somos uma só família, não é? Todos nós pertencemos a um único nosso Senhor Jesus Cristo e em nome dele, como filhos de Deus, temos que ser semeadores da paz. Isso que o senhor falou faz todo sentido, né? Principalmente num ano tão intenso como 2022 foi para nós brasileiros, né? Onde a gente viu um país dividido, a gente viu, infelizmente, muitas famílias divididas, pessoas que não conversavam mais em decorrência de política. É importante, então, a gente interiorizar mesmo, né? Esse período que a gente está vivendo e usar mesmo essas semanas que antecedem o Natal para que no dia do nascimento de Jesus, que a gente possa fazer uma belíssima festa como ele merece, né? Celebrando aquilo que ele veio e nos mostrou da forma mais ímpar possível, que é o amor um pelo outro. Ele se doou pela gente. Então, acho que a gente pode interiorizar isso mesmo, né? Pode trazer para a nossa vida esse amor que ele derramou na cruz por nós, né? Com certeza, em sendo tão diferentes, nós somos diferentes no nosso jeito, na nossa perspectiva, das nossas cores, nas nossas origens, a gente não tem que ser oposto. Então não é que a gente vai ser indiferente às nossas diferenças, elas existem e há momentos em que a gente até discorda. O que a gente não pode de jeito nenhum é confundir diferença, discordância com inimizade, com briga, com oposição. Aí não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Em sendo diferentes, em pensando de uma maneira diferente, a gente pode rir, brincar, se alegrar e, inclusive, voltarmos a fazer aquilo que nós brasileiros sempre fizemos muito bem, tirar chacota das diferenças dos outros, com respeito, mas com bom humor, não é? Isso é muito importante.
Muito, muito importante. Eu queria, então, Padre Samuel, a gente já está caminhando para o final desse bloco, eu queria que o senhor deixasse um convite para as pessoas, então, vivenciarem da melhor maneira possível esse período que antecede o Natal. Estamos aqui, né, nos preparando para o grande momento do cristianismo, que é o nascimento de Jesus. De que forma o pessoal de casa pode vivenciar da melhor maneira possível esse período? Eu diria, puxando sardinha para o nosso lado, nós temos o nosso canal Mãe Piedade do YouTube, um retiro de advento, preparado de uma maneira muito especial. Já estamos no segundo encontro. Então entre lá no YouTube, você que ainda não viu, é um momento muito bacana, muito especial, muito saboroso. E eu diria, seguindo aquilo que a igreja nos convida, não é? O advento é um tempo de purificação. Então, não ter medo de revisar a própria vida, não ter medo de ver ali que elementos da própria existência, quer dizer, aquilo que é dito no Evangelho de Lucas, às vezes nosso coração se anestesia pelas preocupações, pelo cansaço, pela busca por acumular, pelo sucesso e por aí vai. Então, olha, purificar-se disso, dar uma desintoxicada e junto com isso, poder abrir-se à esperança. A esperança é fundamental porque ela nos salva. O cansaço, as decepções da vida vão deixando a gente um pouco amargo. Então é preciso deixar-se curar pelo bálsamo de Gileade, que é a esperança de que o Senhor está próximo e vem para nos salvar. E em nome de Nossa Senhora da Piedade e também com a intercessão de São José, Pai nutrício de Jesus, rogo sobre cada um de vocês que aqui nos acompanha nesta hora, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Eu vou aproveitar, Padre Samuel, e puxar a sardinha para a gente também, porque, né, de segunda a sexta-feira, antes do Manhã da Piedade, o pessoal de casa pode acompanhar a Santa Missa, que é feita diretamente aí do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. 9 horas da manhã começa a missa. Vi que hoje o senhor falou, né, desse tempo do Advento, então o pessoal pode acompanhar também aqui pela TV Horizonte, acompanhando as celebrações que são feitas aí do nosso santuário, né? Isso mesmo, todos somos uma só família. Isso aí. Padre Samuel, eu quero deixar então um abraço para o senhor. Muito, muito obrigada pela participação. Semana que vem a gente está junto de novo, né? Isso mesmo, um abraço a ti e toda a sua família, a todos que nos escutam. Até semana que vem. Muito, muito obrigada e tenha uma excelente semana, viu?